Fala pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso quinto encontro do seminário Cultura, Museus e Comunicação no pós-Covid-19. Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém pode me dar uma sinalização aí se o áudio tá bom, se estão conseguindo acompanhar? Vou esperar esse ok aí pra gente seguir por aqui. Acho que o pessoal tá dando ok. Áudio ok. Obrigado. Vamos chegando então, galera. Pessoal, hoje teremos um encontro um pouquinho diferente. O que eu quero dizer com um pouquinho diferente, né? Vamos falar sobre um projeto que se difere um pouquinho na perspectiva do que a gente recebeu aqui anteriormente. Hoje vamos falar de um projeto multimídia, né? Vamos estar recebendo uma palavrinha de uma profissional aí que uma querida amiga aí de longa data aí dentro da área da museologia, que vai trazer aí para nós uma perspectiva bem interessante. Eu vou dar mais uns segundinhos aí pro pessoal ir entrando, já vou ir chamando aqui para compor também a Priscila Chagas e o Projeto AMA. Antes de apresentar a Priscila direitinho e ela poder também contar para nós um pouquinho sobre o Projeto AMA, eu queria agradecer vocês, né, pela presença, por estarem aqui conosco e sinalizar que hoje, né, sendo a quinta realização do seminário, ainda vão faltar outras duas. Dessas duas, pessoal, teremos uma na sexta-feira agora, dia 22, né, que vai ser com o Antônio Hoffel, trazendo lá uma palavrinha sobre o Teatro São Pedro. E também, na semana que vem, receberemos o Estevão Pires, que vai nos falar um pouquinho, né, sobre a cobertura jornalística que vem sendo feita lá na Europa e da situação que vem se atravessando lá, né, e no mundo inteiro com essa questão da pandemia. Vamos falar um pouquinho mais assim especificamente sobre a questão do jornalismo nesses tempos de pandemia. Então, pessoal, vou começar a apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que tem um currículo extenso, é importante, vou ler ele na íntegra aqui para vocês, porque para vocês dimensionarem, né, a dimensão, a competência dessa profissional e tantos projetos interessantes que ela já participou e vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Então quem vai falar conosco hoje, pessoal, é a Priscila Chagas de Oliveira, que é formada na Museologia da URGS e mestra e doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPEL. A museologia ela concluiu aqui na URGS e o mestrado já concluído, né, e agora desenvolvendo o doutorado por lá na UFPEL. Atuou como técnica e pesquisadora na criação do acervo digital Bar Ocidente, lá em 2011, 2012. Então a Priscila, assim, né, acho que é importante comentar isso aqui, ela trabalha há muito tempo, assim, do hall de pessoas que eu conheço, sou mais próximo, assim, na área de museologia, é a que trabalha há mais tempo, né, com essa temática, sempre foi uma grande referência para mim. E como professora substituta no curso de museologia da Fabico URGS em 2017, né? Sortudo de quem teve por lá nesse período aí para receber os ensinamentos da Pri. Desde maio de 2017 gerencia o AMA, Acervo Multimídia de Arqueologia e Antropologia. Esse projeto é coordenado pela professora doutora Loredana Ribeiro, projeto vinculado ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da UFPEL, o LEPARC. Financiado pelo edital Procultura da Prefeitura de Pelotas, Rio Grande do Sul, e apoiado também pelo CNPq, né? Então um projeto que tem, né, aderência tanto no âmbito municipal como também no âmbito federal. Isso é muito interessante a gente destacar por aqui. Também presta a Priscila, né, também presta assessoria na gestão museológica do Museu das Memórias Impossíveis, né? Museu de Tipologia Virtual vinculado ao Instituto Apopoa. Depois a Priscila pode, se eu pronunciei alguma coisa errada, ela pode também nos dizer aqui, tá? Peço desculpas desde já. E possui experiência, né, em gestão museológica, curadoria de exposições, criação e gestão de museus virtuais e acervos virtuais. Então, gente, vou chamar aqui o perfil do AMA para entrar conosco e a gente poder receber a Priscila. Tá conectando aqui. Olá, Priscila! Olá, tudo bom, Wellington? Como vão todas e todos que estão nos assistindo hoje?
Ah, que por aqui tudo bem, prazer te receber aí. Tô te ouvindo bem, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tá ótimo, o som tá ótimo, a imagem também. Ah, que bacana, Pri. Tava aqui, né, rasgando elogios, assim, não é, da boca para fora, assim, da tua trajetória, e muito interessante. E queria destacar, assim, né, também, né, acho que já destaquei aqui anteriormente, e queria frisar aqui agora com a tua presença na live, efetivamente, né, que vai ser bem interessante, porque vamos te ouvir falar um pouquinho de um projeto multimídia, né, que tem essa perspectiva da rede, né, da web, algo que não nasceu hoje nos museus, né, Pri? Então, algo assim, nos museus, no aparato cultural, né, para lidar com o patrimônio. A tecnologia digital ela já é utilizada em alguns espaços há algum tempo e acho que tu vai contar para nós, assim, para mim vai ser uma baita oportunidade também ouvir, entender um pouquinho melhor sobre esse projeto, que eu também acabo conhecendo um pouco superficialmente, né, e agora a gente vai poder conhecer ainda mais, tá bom? Enfim, a casa é nossa, tá? A ideia é que a gente bata um papo por aqui, tá bom? Claro. Primeiro, eu queria agradecer, antes de tudo, ao teu convite e à iniciativa do Museu de Comunicação de fazer esse tipo de evento, né? Que, como tu mesmo falaste, usar essas ferramentas digitais, né? Fazer um uso social dessa tecnologia digital é bastante importante. Eu tenho tentado fazer isso há alguns anos, pelo menos na museologia, Uhum. e esse contexto que, infelizmente, está acontecendo, que nós temos muitas perdas e muitas dificuldades enquanto instituição cultural, de certa forma, esse contexto nos obriga, né? Nos obriga, de fato, a utilizar essa plataforma para poder manter contato e para poder continuar cumprindo a função social das instituições. Então, eu só tenho a agradecer o convite e poder falar do AMA, que é um projeto que eu estou há um tempo, é um primeiro projeto que, de certa forma, eu encabeço enquanto museóloga já formada, né? Porque o Acervo Digital Bar Ocidente, eu era uma estudante, então esse é o primeiro projeto que, depois de formada, eu pude trabalhar em parceria com toda a equipe do AMA, a convite também da professora Loredana. Então é sempre muito gratificante poder divulgar ele e Uhum. agradecer os teus elogios. Fiquei até constrangida, ai meu Deus, constrangida no início, mas te agradeço demais. Respeito bastante a tua trajetória. Eu acho que aqui a gente está num ambiente também para poder se divulgar, né? Divulgar a nossa profissão, divulgar o nosso trabalho e mostrar o quanto ele é importante na construção desses espaços, sejam eles físicos ou virtuais, não é? Ah, sem dúvidas, Pri. Assim, né? Quando um de nós avança, nenhum retrocede, né? É importante a gente estar sempre avançando aí em bloco nessa Exatamente. luta aí pela cultura, pela memória, né? Hoje mais cedo, né? A gente compôs aí vi que está nos assistindo aqui a professora Jennifer, né? A gente estive com ela mais cedo, né? Ali numa outra conferência, daí tratando de conservação, né? Específica também para esse momento aí. Acho que essas iniciativas elas têm que serem ampliadas, né? Eu acho que ela está transversalmente imposta lá no Plano Nacional o Plano Setorial de Museus, né? Então, assim, que é a ampliação do espectro dessas instituições nas redes e fala assim pelo Musecom, né? A gente não está trabalhando, embora assim a gente tenha conseguido dar um maior corpo para isso nesse momento, né? Mas já é algo que está desde que eu assumi a gestão do museu lá em abril do ano passado no nosso mapa, né? A gente ampliar esse tipo de oferta, a construção dessa rede aqui, acho que isso eu mencionei em algumas outras ocasiões aqui no seminário, a própria criação aqui do Instagram, por exemplo, a gente conseguir se comunicar, apontar essa atividade para cá, né, Pri? Assim, para nós, assim, Uhum. foi bem pesado, bem importante para a gente ir justamente tentando ampliar, assim, a presença, né, desse museu e a presença dos museus e instituições culturais nesse debate na rede também, né? Uhum. Pri, para a gente, né, até conseguir avançar, bastante aqui no nosso papo, né, sem eu enrolar mais aqui, eu queria te começar com uma pergunta, assim, que é basicamente assim, né, que queria que tu contasse para mim e também para todo mundo que está nos assistindo um pouquinho sobre a proposta do AMA, né? Então, assim, quais são os objetivos desse projeto, como é que ele surge, né? Um pouquinho de como ele está hoje. Então, assim, fazer um pouco desse apanhado para a gente poder entender, né? Principalmente assim, para os espectadores que talvez estejam pela primeira vez ouvindo falar do AMA, ou também que nem eu viu muito site, né? As redes sociais, né? Através dos perfis, poder entender um pouquinho de como é a atuação de vocês. Claro.
Então, eu vou tentar ser o mais, né, breve possível, até para a gente poder dialogar sobre outros temas que dizem respeito a esse universo do digital e ao AMA mesmo. Uhum. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não sou antropóloga e eu não sou arqueóloga, né? Eu sou uma museóloga que exerceu um papel técnico na construção de um acervo multimídia de arqueologia e antropologia. Existem aspectos teóricos e conceituais da formulação, inclusive da exposição que nós temos nesse espaço, da cyberexposição, e outros aspectos mais específicos dessas áreas de atuação que eu não vou poder, enfim, responder por conta de não ser a minha formação. Mas vou, de alguma maneira, pincelar isso, quais são esses nossos conceitos e as nossas ideias norteadoras. Uhum. Você pode entender, né, o que a gente está trabalhando, qual é a nossa temática e evidenciar o nosso objetivo enquanto espaço. Hoje eu continuo atuando nele, prestando esse serviço de entender como que a gente pode inserir a museologia e mais especificamente a museologia social, porque esse é um de propósito de museologia social, onde a gente Uhum. busca a ideia de um museu clássico, esse museu templo, que às vezes as pessoas têm medo de entrar, né? Quando a gente coloca essa proposta na internet, a gente está alargando a noção de museu, a gente está desmistificando uma visita, a gente está trazendo outras narrativas, outras histórias, outros personagens para a construção da memória oficial. E esse também é um dos temas, né? Eu me filio a esse projeto enquanto uma mulher feminista, também por conta das minhas propostas de pesquisa, de virtualização e digitalização da memória que eu faço no doutorado. Então, tudo conversa. O trabalho que eu Claro. exerço hoje, tanto no AMA quanto no o Museu do Instituto da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, o Instituto APOA, é nessa proposta, né, da gente poder usar a memória como uma estratégia de reivindicação das memórias de grupos que nunca fizeram parte do discurso patrimonial oficial, por exemplo. Uhum. Então, de forma resumida, o AMA é uma intervenção feminista e antirracista na educação e na museologia, tá? Uhum. Então, essa proposta é uma proposta que se fundamenta na divulgação científica, na popularização das ciências humanas e sociais. Então, todo o nosso repositório digital, que hoje é o nosso site AMA, está repleto de materiais que propõem justamente, né, uma educação crítica, que propõe ao estudante, ao usuário, a docentes que queiram utilizar esse material, né, se Uhum. propõem a pensar uma educação crítica. Então, sabendo desse potencial, desse ambiente, a gente também propõe um repensar, como eu já falei, um repensar de uma visita ao museu, um repensar sobre a ideia de patrimônio. Porque a gente sabe Uhum. que tem que visitar museus e o conceito de patrimônio, um conceito moderno, é um conceito que traz muita violência simbólica, né, Uhum. junto com ele. E é uma prática bastante elitista. Então, quando a gente traz esses outros personagens de uma outra forma de narrar isso, a gente está propondo que as pessoas que visitem, inclusive esses museus clássicos, possam refletir de forma crítica sobre a construção, né, do patrimônio. Uhum. Essa materialização dessa intervenção feminista, antirracista e antissexista que a gente faz dentro do AMA, ela se dá por duas frentes, tá? A primeira frente é essa que eu me encaixo, que é a frente da museologia, que é trabalhar, então, uma cyberexposição sobre um tema específico, e no caso hoje nós temos uma cyberexposição que chama Bravas Mulheres. Ela nasce de uma exposição física que tinha essa mesma intenção de fazer refletir sobre a prática do patrimônio. Na Semana de Patrimônio em Pelotas, em 2016, dentro da Secretaria de Cultura, ela vira uma exposição digital quando esse projeto virtual surge. Então, essa frente museológica tem uma reserva técnica, que foi a informatização e a digitalização de parte do acervo do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia da UFPEL, o LEPARC, e consta essa exposição. Então, nós temos essa área museológica dentro desse repositório, que eu convido todos, inclusive se estiverem nos seus computadores, acessar www.ama.acervos.com.br e acessar, então, a nossa reserva técnica lá na aba Acervos, ou a nossa site de exposição, que é composta de 4 módulos. E a outra frente do projeto AMA são os materiais paradidáticos, que eu queria destacar, de fato, que são os materiais mais importantes, eu acho que de maior carga e que tem uma função social bastante importante, né? Que são esses materiais de divulgação científica que tratam sobre temas transversais
e temas necessários que devem ser discutidos tanto no âmbito dos museus, né, nas instituições de memória, nas instituições culturais, como também dentro das escolas. E essa é uma das propostas, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, que é uma das propostas do AMA, é uma intervenção propriamente na formação de professores que, né, trabalhem esses temas que são polêmicos, que não deveriam ser, são inseridos. Eu também queria destacar na nossa história do AMA que a gente surge enquanto ideia em 2016, tá? Foi quando eu tive contato com a professora Loredana, que auxiliei na construção da exposição física, e depois surgiu essa ideia de vamos divulgar esse material que está trancado nos parque. Nós criamos todo um material importantíssimo para a exposição Bravas Mulheres, essa exposição do Dia do Patrimônio. E nós queríamos continuar divulgando esse material, porque tinha sido uma pesquisa bastante extensa da equipe da professora Loredana, e surgiu então essa ideia do ambiente virtual, e caiu de que eu estava trabalhando e ao mesmo tempo também trabalhava, né, estava trabalhando fisicamente, mas também trabalhava com esse tema. Então, quando a gente surge, não existia, por exemplo, o Tainacan. Em 2016. Então, a ideia era como que a gente vai criar um ambiente que seja ao mesmo tempo um repositório para guarda efetiva, né, para informatização de um sistema de documentação, mas que também seja um espaço para divulgação científica de uma maneira a popularizar essa ciência humana e essa ciência social que a gente está trabalhando. Então, não basta ter um repositório onde eu acesso itens e vejo informações sobre esses itens. Eu preciso ter um espaço de diálogo com as pessoas, um espaço atrativo, um espaço que eu tenha, de fato, materiais multimídias, que não seja só uma imagem ou um texto, que eu possa mesclar tudo isso, porque a linguagem eletrônica, o ambiente da internet me possibilita. Então, esse era o desafio. E eu acredito que o AMA, naquele momento, hoje o AMA é inédito, né? É inédito por conta disso, porque naquele momento eram muito poucos os projetos de pequeno porte que tinham esse caráter. Na verdade, a pesquisa que eu fiz até aquele momento, nós não tínhamos ambientes de pequeno porte. Nós tínhamos os clássicos, né? A Europeana, Google Arts and Culture, nós tínhamos isso a nível mundial em outros lugares. Agora, no Brasil, nós não tínhamos ainda espaços para isso dentro dessa temática, dentro dessa área do conhecimento, arqueologia e antropologia. Tanto que nós fomos, as pessoas realmente gostaram muito da ideia, logo que a gente lançou, a gente fez um lançamento mais singelo, e foi muito importante para mim poder trabalhar na construção desse espaço com uma equipe incrível de mulheres, né, com uma equipe incrível de pessoas que pensam como eu, que estavam querendo transgredir essas fronteiras da museologia, e a museologia é interdisciplinar, então foi uma conversa com diferentes áreas, incluindo a área de design, a área de programação, porque para fazer um projeto desses a gente não faz sozinha, eu não tenho formação, gostaria de ter, nego, mas essa altura do campeonato não farei. Mas é importante a presença desse profissional dessa área, que entende dessa linguagem. E é importante a nossa presença, porque a gente precisa fazer esse profissional conversar com a gente e nós, tanto, né, todos esses profissionais envolvidos, conversarem com o público. Então, o AMA tem vem dessa história e vem desse objetivo de, fundamentalmente, divulgar, né, socializar conhecimento, sair dos muros da universidade, que eu gosto muito de frisar nos meus projetos, que a pesquisa é importante na universidade, mas a extensão é tudo. Porque como que a sociedade vai compreender o que nós produzimos enquanto conhecimento na sociedade se a gente não for capaz de exteriorizar isso para o público, né? Então, o AMA, ele também entra, é um projeto de pesquisa, também é um projeto de extensão e é um espaço museológico, porque tem guarda de acervo, tem pesquisa, tem atividade educativa e tem exposição, né? Então, o AMA é tudo isso. Uma questão, então, assim, só para ver se eu entendi, então, Pri, vocês, a partir ali do laboratório, né, lá da UFPEL e das linhas de pesquisa, vocês sistematizam esses conteúdos, né, enfim, essas produções, e aí, a partir disso, constroem interfaces, tanto de gestão disso na rede, como também através de uma interface mais voltada ao público, seja numa exposição online, seja nesses equipamentos que vocês montam, tentando dar suporte para a rede escolar, né, para a rede acadêmica e comunidade no geral, seria mais ou menos nesse sentido?
O AMA, ele é um dos projetos que está vinculado ao LEPARC, ele é um projeto Uhum, que hoje, essas linhas, essas frentes que tu falas de pesquisa, essas frentes estão uhum, se pela pesquisa da professora Loredana, em uhum, parceria com outras instituições, que inclusive eu já vou buscá-las aqui, que eu anotei na minha colinha, porque são instituições parceiras nossa, né? O AMA, ele surge com essa demanda, é parte do acervo do LEPARC, com pesquisas feitas pela professora Loredana a nível de pós-graduação e a nível de graduação, então tem alunos de todas essas áreas, e de fato isso vira material para ser discutido fora da universidade, nesse intuito que tu falaste também, de poder uhum. docentes, de poder lançar para as pessoas, né, lançar para o mundo fora desse ambiente acadêmico discussões pertinentes à área da arqueologia, à área da antropologia, e esse ano especificamente nós estamos trabalhando com uma exposição, nós estamos pensando a próxima exposição, então estamos buscando novos materiais para comporem o AMA, e são materiais que vão sair do âmbito do LEPARC, inclusive, né? Com essas nossas parcerias que eu vou citar agora, e agradecer, a ideia é que nessa segunda fase do AMA, que começa com o apoio do CNPq, a gente possa colher materiais arqueológicos de outros laboratórios, que são esses laboratórios parceiros, que cito agora, porque é importante a gente citar essas parcerias, já que o AMA está saindo do contexto sul do Rio Grande do Sul, Pelotas, que Uhum, nesse a gente discute os contextos materiais de Pelotas, né? uhum. E agora a gente expande isso para discutir Brasil. Então, agradecendo aqui a Lúcio Costa Leite, do Núcleo de Pesquisa Arqueológica do IEPA, Camila Moraes, do Sertão, Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, da UFG, Maurício Silva, do Educativo do MAI, da USP, Camila Giacomi, do Laboratório de Arqueologia Curte Nimua Endaju, da UFOPA, Bruno Sanches, do Tempo, Laboratório de Arqueologia. Então, hoje, esses são os nossos parceiros, em que a coordenadora Loredana tem feito reuniões constantes para pensar os novos materiais que vão ter foco na questão da sexualidade. Uhum. A exposição Bravas Mulheres focava gênero e raça. Agora a gente vai discutir nessa nova exposição que está sendo pensada sexualidade e raça. Acho que Legal, respondi a Pri. tua pergunta. Uma... Não, acho que bem interessante, assim, e óbvio, não de modo a que esse seja somente esse seja o objetivo, mas eu acho que pelo que eu estou entendendo, assim, da tua exposição, assim, o projeto ele atua bem no conceito de fato museológico, né, no fato museal, que é justamente, né, conseguir construir então essa interação, né, basicamente assim ser um projeto multimídia, como o nome indica, né, para conseguir construir esse ambiente relacional para tudo isso que é produzido, que é pensado através desses núcleos, laboratórios, né? Eu acho assim que né, acho que parabenizar assim, essa ação absolutamente complexa e interessante, principalmente por se apropriar da rede para isso, né? Que como a gente mencionou anteriormente, acho que é algo bastante inovador, né? Como tu mesmo citou a partir da pesquisa que vocês fizeram de algo que não existia ainda no ambiente aqui do Brasil. Parabéns demais. Mas queria te perguntar assim também, então, Pri, a partir disso, né? Esse atual, né, ele é um projeto multimídia, um projeto que está voltado para estar na rede, mas mas nós temos essa questão da pandemia e desse impacto, né, que o setor cultural como um todo, talvez também um outro impacto que é importante citar aqui, né, que eu acho que isso vale para o segmento cultural como um todo, mas aí no caso de um projeto vinculado à universidade, a universidade tem atravessado tempos difíceis, né, tanto na questão no que envolve a política pública, né, e de investimento para essas instituições e para esses projetos, mas não somente isso, né, na verdade uma grande dificuldade mesmo, né, e um debate, né, um enfrentamento que tem que ser feito assim todos os dias. E a gente conversou um pouco sobre isso aqui no seminário lá com o Museu de Arte do Ceará, né, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará. Então eu queria saber assim, de vocês, nesse contexto atual que a gente vive de pandemia, mas também dessas questões que permeiam a universidade, essas dificuldades que têm sido, né, confrontadas todos os dias no último período aí. O que isso tem impactado no projeto, né? Como é que está esse planejamento de vocês? Tu já nos adiantou um pouquinho que vocês estão agora, né,
com várias parcerias tentando ir para uma segunda etapa, né, de mais fôlego, ampliar um pouco essa lente, mas assim, na parte mais específica assim, do fomento, da construção dessas redes, da manutenção do próprio projeto, como é que isso tem funcionado com a questão da universidade também fechada, né, de maneira física? Queria que tu comentasse um pouquinho nesse sentido para nós. Hoje o projeto ele se mantém com o apoio do CNPq, inclusive foi um projeto de pesquisa aprovado pela professora Loredana, e nós estamos nos mantendo nisso, né? Então, nós temos uma equipe que tem voluntários, uma equipe com essas instituições parceiras e uma equipe de... Eu, às vezes, funciono como... Eu funciono como assessora do trabalho e, enfim, participante do projeto, e a gente está hoje vivendo com base nesse projeto mesmo aprovado. Né? Antes de aprovar esse projeto, a gente passou por aquela grande dificuldade de realmente não saber se teríamos financiamento para, por exemplo, contratar um programador, que é o mínimo que a gente precisa para dar continuidade a esse tipo de projeto. Isso é importante para quem pretende inserir, né, criar um ambiente virtual para acesso e socialização do patrimônio, entender que a partir de agora vão ter outros profissionais que normalmente não estão dentro dos museus ou que a gente não consegue conversar muito com eles porque estão em um setor de tecnologia que a gente precisa para casos raros. Um projeto multimídia como o AMA, a gente profissional o tempo inteiro, né? E a gente precisa também de um profissional da área do design digital, porque produzir conteúdo para a internet é um outro universo, né? A gente estava falando no início como é difícil se remodelar enquanto instituição para poder comunicar no ambiente digital. Então, a gente passou por essa situação, né? O AMA ficou um tempo existindo, mas um tempo sem muita atividade, até que a gente pôde, enfim, aprovar. O AMA teve bolsa pela universidade em outros momentos, essa bolsa acabou agora, aprova-se o projeto pelo CNPq o ano passado, vem essa verba, e de forma geral, como o AMA já é um projeto multimídia e a gente tem trabalhado dessa forma, e eu tenho trabalhado sempre de forma remota nos meus projetos, o meu trabalho propriamente, né, dito, não foi afetado, porque eu já venho nessa prática há anos de trabalhar de forma remota, as nossas reuniões via WhatsApp, via Skype, então existem formas da gente, enquanto equipe, se organizar. Uma das ações que foi realmente prejudicada dentro do contexto do AMA foi a ação que nós temos no AMA, que é o AMA Vai à Escola. Ela aconteceu ano passado, do AMA realmente ir, a equipe do AMA foi para testar os materiais educativos que nós temos disponíveis no site. Funcionaram, foram os planos de aula, principalmente, que nós temos, funcionaram. E a próxima etapa que aconteceria esse ano seria a etapa de formação de docentes a partir dos nossos materiais também. Essa etapa, obviamente, não pode ser por conta do isolamento social, por conta da Covid, e ela fica uma etapa agora para acontecer assim que for possível, né? E é uma etapa importante porque fundamenta o nosso objetivo de divulgação científica efetivamente. A gente pode formar outros profissionais a formarem outros alunos na educação crítica sobre esses temas. Então, nós temos, né, resumindo, nós temos aí o financiamento do CNPq, com essas parcerias com outras instituições, continua acontecendo as reuniões para pensar conceitualmente essa nova exposição, com essa nova temática, a formação de... E eu queria afirmar muito a importância, nesse momento, que é de projetos, tanto projetos museus que são físicos, como é o caso do Musecom, e do projeto AMA, que é firmar a sua presença nas redes sociais, tá? É bastante importante em qualquer projeto, principalmente no projeto digital, e é isso que a gente tem feito agora, né? Então, a nossa perspectiva para o ano que surge essa pandemia e que todos nós tentamos sobreviver da maneira que dá, enquanto pessoas, porque a gente tem que pensar na gente, né, nas pessoas, enquanto pessoas e enquanto instituições, a gente está pensando, bom, vamos fortalecer esses nossos laços com o público, nossos laços entre nós, equipe com o público, a partir das redes sociais. E daí também já queria agradecer as membros da equipe, a Isabela e a Gabriele, a Bela e a Bibi, que elas atualizam constantemente as nossas redes sociais, e sem elas, realmente, o AMA some.
um projeto digital que não se faz presente nas redes sociais, que não dialoga com o público, que não produz conteúdo, esse projeto ele some, né? Então a importância também é isso, da gente dar, dar ênfase para essa atividade que também a gente não imagina que vai ser tão necessária quando a gente cria um projeto multimídia, que é estar presente, estar online, responder em determinado tempo, produzir conteúdo em tempo. Isso tudo é muito importante. Receber o que as pessoas estão falando, né? É um espaço de diálogo, é um Claro. espaço onde a pessoa passivamente vê e não fala nada. Exato. Então, Tem uma questão, assim, se me permite, assim, que eu gostaria de adicionar, que esse é um debate, assim, eu mencionei, né, que a gente está desde o ano passado. Antes de eu adentrar, que só dizer que o pessoal tá por aqui, acho que todos que tu mencionaram, eu tô acompanhando aqui quem entrou na live, então muita gente aqui interagindo conosco, né, a gente agradece aí para quem tá, acho que a Bibi tá por aqui, outras pessoas que tu citou, a professora Loredana foi muito lembrada aqui, o pessoal gosta bastante dela, mandando muitos corações. A gente recebeu aqui também a Dani Borges, mandou uma divulgação aqui que acho que é importante, a gente pode trazer aqui também, é importante, né? Aqui no Instagram é o @pandemia de narrativas, né? Que eu acho que é um projeto aqui, pelo que ela menciona, desenvolvido pelos professores e alunos, né? Do NEPAIS, da UFPEL. Então, assim, essa importância, né, Pri, eu gostaria o paralelo que eu queria dizer é o seguinte, desde o ano passado a gente sentou ali aqui no Musecom e começou um debate, né? Que, enfim, começou internamente, porque é um debate que existe, né? Que entender um pouco também dessa perspectiva da rede, né? A gente notou, assim, principalmente quando começou a construir, né? Para quem nós iríamos falar, né? Com quem nós queríamos falar nessa rede, né? Um entendimento, assim, que muitas vezes a gente enxerga, a gente observa, principalmente no segmento museológico, desses projetos mais voltados à memória ou do nosso campo, porque é de uma expertise, né, Pri, querendo ou não, assim, que não está no nosso currículo lá da museologia, né? Eu não sei como é que isso passou pelas tuas linhas da pós-graduação, mas assim, na museologia a gente sabe que não é algo que está estritamente presente, embora seja levantada essa importância, a gente também não está, ali não é o nosso direcionamento aprender a gerar conteúdo, pilar de conteúdo, né, brand persona, buyer persona para a rede. Então a gente começou, né, a muito analisar, assim, né, o quanto também esse ambiente da virtualidade ele não pode ser um ambiente como se fosse um mural, né, do museu que fica na web, né, assim que a gente só carimba as coisas ali, né, chega ali e pendura uma coisa dizendo, é tal dia, tal hora. Existem outras dinâmicas, né, e dinâmicas que eu entendo como, inclusive, muito mais potentes, né, pra gente daí adentrar e mergulhar, assim, nesse âmbito relacional, que eu acho que é algo fundamental quando a gente trata de memória. Né, tratar da relação, tratar do encontro, né, eu acho que, inclusive, que é o posicionamento aí do projeto, né, de entender esse ambiente da web como um facilitador nesse processo como um todo. Então, assim, sem as redes sociais, né, e sem o ambiente de web como um todo, né, preparado, a gente encontra muita dificuldade por isso. Né? A gente também, acho que uma das coisas que me ficou assim bem que eu sinalizei aqui para lembrar depois, tu mencionaste aí na parte, principalmente quando falou da parte antropológica e arqueológica, né, que existe muito também de uma espécie de um preconceito ou uma discriminação, né, que se pode construir através mesmo de uma linguagem que se aponte para isso, né? E esse foi um outro debate que a gente instaurou, assim, uma coisa que vem pensando, justamente porque dentro do âmbito da museologia também a gente trabalha sempre da ciência da informação, daí como um todo, né, no âmbito da padronização, né? No âmbito da padronização, mas também com dispositivos de classificação. E quando a gente tenta, né, padronizar e classificar, a gente pode também incorrer em alguns erros como esse, né, que é justamente da gente, né, tá silenciando algumas vozes, algumas categorias classificatórias que seriam muito relevantes para determinados sujeitos, né, e que para nós passam desapercebidos, né, não que a gente faça isso intencionalmente, mas que a gente pode acabar cometendo esses erros. E é por isso, né, eu fiz todo esse arco para dizer o quê? Assim, que quando a gente debate um projeto na rede, né, muitas vezes, para quem é o público que acessa esse projeto pronto, pode parecer algo simples, né? Pode ser que alguém entre lá no site do AMA, né, como usuário, ou que entre, né, nos conteúdos que o Musecom produz, né, para a rede. A gente está também trabalhando duro em cima, desde o ano passado, assim, de um projeto de repositório digital também na ferramenta Tainacan. A gente pretende lançar esse ano, né? O usuário final, né? Aquele que vai acessar lá a nossa plataforma, que acessa nossas redes, que acessa o AMA,
muitas vezes ele pode, assim, passar na cabeça dele, assim, putz, mas isso aqui é tão simples, né? Bah, no meu Facebook lá também tem 200 imagens que eu subi com uma legenda, né? Mas, na verdade, existe todo um escopo, né, de preparação, de construção, né? Que é justamente, né, tentando atentar para esses mínimos detalhes que, na verdade, são o fundamental, né? Que é o que transforma essa presença dos museus, das instituições de memória na rede, como um produto de museu, como um produto de memória, né? Como um dispositivo mesmo, né? Que tem essa vocação. Porque senão... Não, pode falar. É importante justamente isso, a gente entender que a rede social é a rede social. Eu posso criar uma coleção de imagens, eu posso, inclusive, criar uma ideia, né, uma instituição de caráter museal, não necessariamente um museu, numa rede social. Eu posso utilizar todas essas plataformas de uma maneira que dê um caráter memorialístico, um caráter patrimonial. Agora, criar uma instituição, criar um museu, de fato, criar uma instituição uma instituição dessas culturais que se propõe, então, a divulgação científica vinculada à universidade, demanda esse aprimoramento, principalmente na seleção dos materiais. Então, quando se cria esse site, se passa por uma curadoria, e é uma curadoria coletiva, né? Uma curadoria coletiva de no nosso caso, de todas as membros do grupo, das instituições parceiras. Então, se passa por essa curadoria, se discute conceitualmente tudo, se pensa como que de um conceito eu vou dar uma forma para esse material, e essa forma tem que funcionar, essa forma tem que ser... tem que funcionar, tem que ser atrativa e tem que ser possível dentro do que o meu programador sabe fazer. Às vezes nós não temos um programador, às vezes a gente tem que aprender a mexer no WordPress, né? O Tainacan é esse software que seria assim, tudo se em 2016 ele existisse para a gente poder baixar. Fui descobrir em 2017, quando a gente tinha acabado de lançar o AMA em 2017, veio o Tainacan no fórum de museus. Eu, ai meu Deus, se eu tivesse Tainacan, teria resolvido tanto problema. Mas a gente construiu o repositório e com esses detalhes, né? Tem que pensar, então, toda uma infraestrutura, tem que pensar como apresentar isso da melhor maneira. E o projeto, a partir desse feedback que a gente recebe, principalmente do Ama Vai à Escola e dos outros usuários que visitam esse site e que, enfim, interagem com a gente nas redes sociais, tendo esse feedback, a gente vai podendo modificar e melhorar a navegabilidade, melhorar a interface, né? Melhorar o design de interface, ver o que funciona, o que não funciona. Então, realmente, é um trabalho que quem olha de fora pode parecer pequeno. Agora, quando a gente está envolvido num projeto desses, a gente percebe o quanto ele tem detalhes, né? Ele tem um detalhamento conceitual que é importante e que a gente não vai ter em projetos que não se propõem, que não tem esse objetivo que nós temos, né? De divulgar ciências humanas e sociais e divulgar um determinado saber. Não só divulgar, mas popularizar e fomentar o diálogo. Então, é essa a grande diferença. No entanto, eu acredito que sem a rede social também esses projetos tendem a assumir. Porque a rede social é o espaço de sociabilidade, né? E isso foi uma discussão que eu tive no mestrado, discutindo o acervo digital do Ocidente, em que a gente percebe que o acervo digital do Ocidente se torna um lugar memória, mais fixo no tempo, mais parado, onde o que se documentou ali não dialoga muito com o público, e a rede social do acervo digital para o Ocidente, essa sim teve uma movimentação onde as pessoas se viram nas fotografias, elas completaram a documentação daquela fotografia, elas contaram histórias, elas se narraram através daquele acervo, tal possibilita isso. A rede social pode ajudar o museólogo, enquanto documentalista, a documentar o seu acervo, que ele não tem informação. Né? Então, a rede possibilita isso e cada rede social tem uma linguagem. Então, para a gente poder se inserir nesse ambiente, nesse universo, a gente precisa compreender a linguagem desse meio. É uma linguagem de potência absurda de diálogo, de possibilitar relações entre pessoas que estão online, entre a instituição. Então, isso é um diálogo que realmente é transversal. A rede possibilita isso. E não só a rede possibilita enquanto internet, enquanto cyberespaço, mas os softwares possibilitam isso, né? Uma construção coletiva do conhecimento, uma construção o mais próximo do coletivo da construção de uma memória que entra em embate, uma memória que entra em disputa nesses projetos. Só que a gente precisa compreender a ferramenta.
E a gente hoje se depara, hoje nesse contexto de pandemia, em que a única forma realmente de se relacionar com o público e de se relacionar com os amigos, enfim, é pela internet, a gente se depara com muita gente tendo muita dificuldade de Uhum. fazer isso, né? De utilizar uma rede social, de utilizar uma live no Instagram, de utilizar um aplicativo para videoconferência. Então, a gente precisa ter, e daí lembro que tu falou agora há pouco, nós de fato não tivemos disciplina sobre isso na museologia, né? Nós não Uhum. temos isso em formação. Eu fiz o ano passado algumas disciplinas no programa de pós-graduação em informática na educação. Esse tipo de programa informática na educação é um tipo de formação que eu acredito que todos nós teríamos que ter em algum momento nas nossas graduações, porque cada vez mais a gente vai ter que dialogar com as pessoas neste Uhum. ambiente, nesse espaço. E agora, obviamente, a gente está numa situação atípica. Infelizmente, nós caímos nessa situação e a gente vai ter que saber lidar com o que o ambiente nos permite. Enquanto nós não pudermos museus, e não sei quando poderemos fazer isso, porque a gente não tem como garantir a segurança e a saúde do visitante. Então, como trabalhar, como continuar mantendo contato com as pessoas, trabalhando dentro do nosso espaço de ferramenta, né? E são, enfim, Sim. diferentes ferramentas, diferentes linguagens, e que a gente precisa estar familiarizado, precisa se sentir que vai ter facilidade de trabalhar, né? Então, eu acho que é uma possibilidade que quando trabalhei com as professoras lá na museologia, a gente discutiu isso, né? Inserir uma aula nas disciplinas sobre acervos digitais, sobre museus digitais. Agora, com a entrada do Senacan, ainda bem, nós começamos a discutir isso, acervos digitais na rede. Olha Uhum. quanto tempo demorou para a museologia né, discutir essa questão que cada vez mais é pauta, e agora, então, os museus que não colocarem seu acervo na rede não vão ter como conversar com seus públicos. Então, Sim, e tem uma questão, Pri, assim, também, que eu acho que isso ficou bem evidente, assim, nas comunicações que o pessoal do próprio projeto Tainacan andou fazendo nas lives que eles promoveram agora durante esse período, né? Teve uma frase do Dalton, que é um dos profissionais lá envolvidos no desenvolvimento do Tainacan, que eu achei muito importante, assim, ele mencionar isso na abertura, né, do evento que eu acompanhei, que é o seguinte, né? É entender que essas ferramentas elas não são estanques e por si só, porque a gente tem muitas vezes um modo de operar entendendo elas como uma categoria, né? Bom, eu preciso de um software de gestão de acervos, então o Tainacan vai ser gestão de acervos. Não, na verdade, até o termo que ele usa, o Tainacan, é uma ferramenta possível para várias coisas que se quer fazer. Entendeu? Tanto no âmbito da interface, pode, né, no âmbito da comunicação, no âmbito da pesquisa e no próprio âmbito da salvaguarda. Né? Então, assim, eu entendo, assim, e a gente, né, principalmente para quem está dentro das unidades, assim, né, que enfrenta, né, uma estrutura que é defasada, né, isso existe pesquisa, né, não sou eu que estou dizendo, não é a Priscila, né, assim, uma estrutura extremamente defasada nesse aspecto de rede, de internet, de equipamento mesmo, né, digital, de tecnologia digital nesses museus. A gente enfrenta essas dificuldades, mas a gente não pode abrir mão de tentar buscar essas estratégias possíveis, né? Assim, então, exato. assim, não é algo fácil, não é algo que está dentro da nossa expertise técnica, mas é algo assim que urge uma emergência, porque senão, assim, esse essa bolha que vai se criando ao redor dos museus, ela vai solidificar. Se ela sempre existiu, ela vai ficar cada vez mais forte, com justamente uma mudança nesses dispositivos de relação, né? De como as pessoas estão consumindo, como elas estão se relacionando com espaços de cultura, né? Com espaços sociais de modo geral, né? Isso está sendo discutido em tudo que é lugar, né? Do futebol à aula na universidade está sendo discutido, né? Então, assim, em todas as frentes, né? Então, eu acho Exato. que projetos como o AMA, assim, né? Projetos assim como o projeto Tainacan, né, que está vinculado a uma política pública, que está, né, tentando mirar ele é uma ferramenta mínima, assim, né, muito boa para nós, né, assim, que nos resolve vários problemas, mas assim que tem, Verdade. eles têm esse entendimento que eles são só uma ferramenta, eles são ali o martelo, né, dentro de toda uma casa que precisa ser construída, né? Então assim a gente precisa fazer muita coisa ainda nesse sentido, né? Sim, porque se tu parar para pensar o Tainacan, ela é essa ferramenta que vai, se a gente for pensar, por exemplo, nos eixos da nossa política nacional de museus,
A gente vai falar da informatização dos museus, tá? O Tainacan, ele vai nos permitir, de alguma maneira, informatizar o nosso acervo, poder trocar, né? Poder interoperar esse Uhum. acervo que nós temos numa meta de que um dia nós tenhamos um espaço à la europeana, que é esse grande catálogo de todos os museus brasileiros, tá? A ideia Uhum. é essa. Agora, só divulgar um catálogo do nosso acervo é só isso que o museu vai conseguir fazer, né? De que Uhum. maneira a gente vai possibilitar, então, a comunicação, que é essa comunicação da exposição? De que maneira a gente faz, a gente narra o nosso acervo, a gente cria chaves conectivas do nosso acervo, de que maneira a gente problematiza o nosso acervo, Uhum. porque disponibilizar o acervo apenas, isso vai dar conta de algumas necessidades de pesquisa, obviamente, algumas pessoas interessadas nesse circular por um acervo, por um catálogo. Mas a gente precisa entender como se faz uma exposição sobre isso. Como que a gente narra esse acervo, como a gente cria essas narrativas, problematiza esse acervo, conta novas histórias, né? Então a gente precisa entender isso, né? Enquanto museu, enquanto profissionais museólogos, como criar exposições a partir dessas ferramentas. E, de novo, cada vez vai surgir uma ferramenta diferente. A forma como a gente trabalhou no AMA já não vai ser a forma, na exposição Bravas Mulheres, já não vai ser a forma que a gente vai trabalhar na próxima exposição, porque a gente vai Uhum. descobrindo outros formatos de narrar o acervo, de criar uma narrativa interessante, de criar uma exposição interessante, e assim a gente vai pesquisando, né? Como a gente já conversou, nós não tivemos essa formação a gente vai tendo com profissionais e com lugares que estejam trabalhando nesse sentido e vai experimentando. O espaço virtual, ele é esse espaço de experimentação. Uhum. Ele a gente vê o que é possível fazer, existem diversos softwares gratuitos para edição de imagem, para produção de conteúdo, né? A gente pode aprender muito, e é uma frase que até, não sei se as pessoas vão concordar comigo, pode ser um pouco polêmica, mas eu defendo que o museu precisa se tornar um influenciador digital. O museu Uhum. é um blogueiro que vai estar na sua rede social produzindo conteúdo e as pessoas vão estar lá sendo influenciadas por esse conteúdo, né? Uhum. Como, enquanto instituição, a gente cria essas estratégias de contato com as pessoas, né? Por que não trabalhar com memes? Por que não trabalhar com isso, lives, brincadeiras, desafios, né? Daí eu queria destacar o desafio do Paul Getty Museum, que fez baseado numa conta do Instagram, que é Entre a Arte e a Quarentena, e o Paul Getty Museum, ele desafiou as pessoas a recriarem obras de artes na sua casa no período de quarentena. Uhum. Então, o museu propôs na sua conta do Instagram esse desafio que estava muito em voga no início da quarentena, de o desafio disso, o desafio daquilo. Agora não consigo lembrar de nenhum para dizer, mas esse me Uhum. marcou muito, porque as pessoas ficaram bastante focadas em descobrir obras de arte, né? Buscaram Uhum. obras que poderiam recriar na sua casa. Né? Então, Sim. olha que fantástica essa ideia de usar uma estratégia dessa rede social para poder divulgar o museu, para poder funcionar enquanto museu na rede social. Claro. Então, Um que eu acho interessante citar, o Marcos também teve várias atividades nesse sentido, até o Francisco Dalcol, que é o diretor curador, teve aqui conosco, e ele indicou um pouco de algumas ações assim que foram pensadas nesse sentido. O, uma questão também, né, Pri, que eu acho que é bem importante, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, e aí daqui a pouquinho pode pensar que a gente está só confabulando, mas uma coisa que eu acho que é bem interessante compartilhar, assim, e aproveitando que tu citou, assim, também eu vou citar algumas pessoas, assim, que são fundamentais ali no Musecom, para a gente estar conseguindo avançar nessas perspectivas. Tem, né, acho que a equipe como um todo, mas tem dois servidores assim que ficam, um servidor e uma servidora que atuam mais junto comigo assim nessa atividade, né? E, na verdade eu atuo junto com eles, né? Eles que conduzem esse projeto e eu vou tentando facilitar, né? As coisas que vão surgindo, que é o Cássio e a Eiko, né? É a parte assim que eu acho extremamente
assim, que chega, a gente chega ficar feliz, assim, né? É quando a gente descobre que as ferramentas, na verdade, elas podem nos ajudar, né? A gente tem um problema, assim, que às vezes a gente tá lá no museu e a gente fica pensando, como que eu vou resolver esse problema aqui, né? E tu tá ali quebrando a cabeça de mil formas, e aí a gente consegue achar uma alternativa, né, na internet, não na internet, mas digo assim, de tecnologia digital, né, que resolve aquele problema ou que nos dá um indicativo, né. Recentemente, a gente, para citar um exemplo disso que eu estou dizendo, né, a gente, o Cássio e a Eiko me recomendaram alguns conteúdos sobre Deep Archive, né, para salvaguarda, por exemplo, informacional, né, e, pô, isso aí, assim, foi uma coisa que eu nem sabia, nunca tinha ouvido ninguém citar sobre isso, né, e aí tu descobrir, ler sobre aquilo ali, ver que tem empresas como a Amazon, como o Google, né, e quando eu cito essas empresas nesse escopo, assim, é porque elas têm capacidade de desenvolvimento, né, e elas estão ali justamente já pensando alternativas que a gente vai poder usar, claro, talvez hoje o Musecom não vai poder usar, mas daqui 5, 10 anos a gente vai chegar até elas, e é importante que a gente vá se preparando para isso, né? Então, assim, é importante também a gente estar antenado, entra muito daí no que a gente discutiu também na live de conservação hoje, mais cedo lá com a Jennifer, que é estar atualizado, né? Que é estar se atualizando, que é estar discutindo essas questões. Eu acho que deu uma pequena travada aqui no da... Deu uma voltou, mas te escutei, foi só o vídeo. Uhum. Tá. O Léo aqui, acho que ele mandou uma pergunta. O que tornaria um site não apenas um catálogo, mas um museu virtual? São as narrativas, exposições e ação que são feitas online dentro do espaço. Só uma questão, Pri. A gente tem 8 minutos, tá, ainda aqui de live, porque o Instagram ele corta sozinho a live quando chega, tá? Então, assim, eu acho que eu vou passar para ti, acho que tem uma maior expertise, mas só para te dizer assim, então a gente tem uns 8 minutos ainda. Na verdade, uns 6, depois a gente fica uns 2 minutinhos para fazer o encerramento aqui, tá? Mas então eu passo essa bola que acho que comentou já um pouquinho, na verdade, acho que eu também tentei contribuir, mas assim, então assim, para a gente tentar responder assim o Léo, né? O que tornaria diferente, né, de só um catálogo online do que um museu em si, né? Sim, primeiro a gente tem que pensar, quer se tornar realmente um museu virtual. Então a gente Uhum. precisa ir, né, pensar o que é um museu. O que é um museu enquanto instituição? Então, o AMA ele poderia tranquilamente ser categorizado como museu, mas preferimos chamar ele ainda como acervo. O museu Uhum. demanda trabalho de pesquisa, demanda trabalho de conservação, né? E demanda trabalho de extroversão de comunicação. A gente precisa desse tripé para ser considerado museu. Então, um site que apenas divulgue material, esse site é um catálogo que tem, né, que está divulgando, que está exercendo essa função de comunicação. Agora, se Uhum. eu tenho um projeto que tem essa função de comunicar acervos, ao mesmo tempo eu documento acervos, eu preservo esse material a nível físico, no caso do LEPARC, que é a nível Uhum. físico, eu preservo esse material a nível digital, porque eu também estou preservando metadados digitais, eu estou documentando isso num repositório, e eu narro, eu faço esse acervo do catálogo conversar, eu conto uma história através desse acervo, que a exposição é isso, eu encadeio esses, né, objetos, eu conto uma história, eu transmito ideias, eu transmito conceitos, eu transmito informação e conhecimento através desse acervo. Então, se eu tenho essas três dinâmicas acontecendo, ele é um museu virtual. Eu destaco a diferença de catálogo para exposição, porque o catálogo ele não é tão atrativo. A Uhum. exposição, né? Então, quando a gente visita um museu físico, por exemplo, se a gente visitar a reserva técnica, a gente vai ver os materiais guardados, a gente pode ter acesso à informação desses materiais. Mas se a gente visita a exposição, é um outro impacto. A Uhum. gente pode ter acesso ao conhecimento em ambas as esferas, mas a gente vai realmente dialogar, a gente vai se sentir parte dessa discussão a partir da exposição, né? E, Então, na verdade, a diferença entre museu e catálogo, né? Museu como um todo e a ideia de catálogo, acho que é basicamente essa. Tu também pode ajudar, né, Wellington, museólogo, claro. Não, até mas eu ia entendo citar dessa um. forma. Eu entendo também da mesma forma, né? Eu acho que tudo, né, não se resume, porque na verdade são três universos, mas gira em torno desses pilares que tu mencionaste, né? Para citar um exemplo aqui, eu acho que daí não respondendo exatamente a pergunta dele, mas eu acho que para tentar dimensionar um pouco isso que vai nesse sentido, um exemplo é esse próprio ciclo que a gente está fazendo online.
A ideia não é que opere apenas como uma live aqui, como um recurso de atrativo para o Instagram. A gente está fazendo todo um trabalho justamente de registro de metadados a partir do download desses documentos que estão sendo gerados e integrando eles a uma base. A gente ainda não sabe muito bem aonde vai, se vai integrar alguma reserva técnica, por exemplo, ou se vai atribuir um número de registro, mas eles são necessariamente, né, e isso é bem interessante a gente mencionar também, os primeiros, né, acervos digitais gerados pelo museu, né, ou que não que tenha sido a primeira live, a primeira comunicação que o museu possa ter feito ao longo da sua história, mas é o primeiro que está sendo entendido assim para com a nossa equipe de processamento técnico. Então, a partir do que essa live encerra, a gente está fazendo todo um trabalho, né, que é de registro, que é de documentar essa realização para marcar também esse período como um período importante. Então é um pouco disso também que daí amarra com aquilo que a gente falou anteriormente, né? De que são uma série de cuidados que a gente tem que tomar ao realizar uma ação que é simples, entre aspas, Sim, né? são detalhes, porque se a gente, quando a gente trabalha com acervo digital, é isso. Nós temos um acervo físico que foi fotografado, então nós temos pelo menos dois níveis de patrimônio. O patrimônio que foi fotografado e a fotografia. Essa fotografia é um recurso digital, é um objeto digital. Eu preciso catalogar a nível físico e a nível digital. Uhum. E nesse caso do contexto de pandemia, todo esse Acho que cortou bastante aqui para mim, Pri. Não estou conseguindo te ouvir, tá? Não estou conseguindo te enxergar também. Não sei como é que tá para o pessoal. Vamos aguardando aqui ver se estabiliza para ela. Marta ali mandou um recado para gente, parabenizando aí pelas atividades. Gente, a Pri, eu acho que ela caiu aqui, tá carregando, vou dar mais uma guardadinha, mas nós estamos chegando na reta. Faltam. Ela agora caiu. Faltam 2 minutos para encerrar a live. Eu vou fazer o seguinte. Eu não, eu vou, não, vou tentar reconectá-la aqui, mas já vou fazendo minhas considerações finais, tá? As considerações finais, ela não tá aparecendo aqui para mim para reconectar. Mas depois eu vou gravar com a Pri, tá? Um videozinho, daí a gente bota aqui nos stories dela se despedindo. Uh, ela se despedindo de vocês, tá? Então vai subir aqui nos stories do Musecom um videozinho ali dela dando o tchau aí para todo mundo. Eu queria agradecer bastante vocês aí por estarem presentes ao longo dessa live. Queria destacar que, reforçando, né, na sexta-feira teremos mais um encontro lá dia 22 e lá no dia 26 a gente volta mais uma vez, né, para encerrar esse ciclo, né, e construir esses dois debates. Opa, ela voltou aqui. Vou tentar passar para ela que eu ainda acho que ainda dá tempo. Opa, vamos ver se ela conecta aqui. Estou tentando chamá-la. Então, antes só de passar para ti, Pri, daí vou deixar assim a casa livre para tu fazeres o encerramento. Estava agradecendo aqui a presença de todo mundo, destacando que temos ainda mais 2 encontros aqui no seminário ainda, né? Um no próximo dia 22 e depois um no dia 26. E queria fazer essa chamada que eu acho que é bem importante, né? Para todo mundo seguir lá o perfil, né? Que aqui tá, a Priscila está conectada nele, é só clicar ali em cima, seguir o perfil do Ama Acervos, acho que é importante para quem quiser conhecer mais, mandar perguntas lá para ela. Estendo esse convite para nós aqui do Musecom também. Quem ainda não nos segue, peço que clique aqui, nos siga, nos mande mensagem, nos pergunte, vamos trocar ideia, porque a gente está nessa rede aqui justamente para isso. Passo para ti, Pri, ainda tem 1 minuto e 45 aqui, o Instagram está me avisando para tu fazer tua consideração. Então, gente, poder discutir nesse ambiente e fico mais feliz ainda em saber que isso vira acervo do museu.
de novo, para compreender a complexidade disso. Isso é um material de comunicação, mas logo vira acervo. E, enfim, agradecer o Wellington pelo convite, agradecer todo mundo que colaborou, agradecer a professora Loredana por ter confiado em mim, a fala do AMA, que é um projeto muito querido para ela, muito querido para todas nós da equipe. Pedir que vocês curtam as nossas redes sociais também, que todas é @amacervos, e fiquem à vontade para dialogar com a gente, para trazer ideias, para divulgar notícias. Estamos aí tentando ultrapassar junto esse momento difícil, né? Pedindo bastante reflexão, bastante solidariedade e compreensão para a gente poder menos brutal isso que acontece, principalmente no contexto do Brasil, onde a gente vê, né, um processo de negação feia da ciência e negação e desvalorização das ciências humanas e sociais. Então, vamos valorizar as ciências humanas e sociais, vamos visitar o AMA. E eu acho que é isso. Valeu, então, Pri. Fiquem em casa, se cuidem aí, pessoal. E sexta-feira a gente está de volta, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Boa noite.